Olá, graça e paz, irmãos amados, graça eterna, paz eterna. Elias Santos, vosso irmão, com mais uma ministração do Evangelho da graça eterna. Olha o nosso tema, abençoado. Nosso tema é um pouco polêmico. Bons e maus vão para o inferno? Bons e maus vão para o inferno? É uma pergunta. Bons e maus vão para o inferno? Né? Então não se esqueça de dar seu like é importante para fortalecer o canal, né? Se inscreva, né? Você que não é inscrito, se inscreva. Amém? Então, amados, bons e maus vão para o inferno? É uma pergunta. O apóstolo Paulo pregando no seu tempo, pregando para a igreja, para os irmãos de Roma, os irmãos ali, ele diz, em Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante, olha o que ele diz. Olha o que o apóstolo Paulo diz ali para os irmãos que se reuniam ali em Roma, a igreja de Roma. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Olha o que é que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. O que é que o apóstolo Paulo está pregando nos seus dias. Como está escrito, não há um justo sequer. Então, se não há um justo sequer, como o apóstolo Paulo estava pregando, então não havia nenhum. Ele está dizendo aqui claramente, não há um justo sequer. 11. Não há ninguém que entenda. Vamos entender um pouco aqui esse versículo 10. Não há, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Então, se não há um justo sequer, então, como é que a pessoa diz que, como é que hoje, depois de mais de 2000 anos, os teólogos, faz 4 anos, 5 anos, para dizer que o homem aceita Jesus? Como é que o homem vai aceitar Jesus, hein? Como é que a criatura vai aceitar o Criador? Então, essa teologia aí é uma teologia para fazer esses líderes escravizar o povo, dominar, ter domínio, ter controle, né? É uma teologia que é uma teologia humana, onde aquele que fez, aquele que estudou, que se destacou, ele domina a maioria, faz o povo de massa de manobra. É isso que serve essa teologia, né? Para o homem dominar, assumir os lugares altos, coisa que Jesus sempre bateu contra isso, né? Assumir os melhores lugares, ter a melhor parte, vamos dizer assim, da colheita, como os sacerdotes faziam antigamente, Ofne, Finéia, filho de Eli, roubava a melhor parte que era para Deus, que as oferendas eram animais, a melhor parte eles comiam, e o que não prestava queimava como incenso para Deus. Então essa teologia hoje é isso, para que essas lideranças façam o povo de massa de manobra e domine o povo. Então, como está escrito, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Se não há ninguém que busque a Deus, como essa falsa teologia ensina o povo
ir até a congregação para buscar a Deus. Se você vai buscar a Deus, você precisa de se locomover, carro, ônibus, táxi, Uber, para ir buscar a Deus, para ir até os cenáculos, os templos de pedras, lugares de apelidade de igreja. Se você precisa de se locomover para ir buscar a Deus, então Deus não está em você. Então você está dizendo que a Bíblia é mentirosa. Porque nós somos filhos do Eterno. Ele habita em nós. O tempo que ele habita em nós. Está escrito lá em Atos 7. Então, se você se desloca da sua casa para ir buscar a Deus, então você está dizendo que Deus é mentiroso. Que Deus não habita em você. Pode não habitar em você, mas em mim ele habita. Né? Então, 11. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Ponto. Não há ninguém que busque a Deus. Como é que você sai da sua casa para ir buscar a Deus? Então, essa teologia não fecha. Porque ensina o povo a buscar a Deus. Quem ensinou o povo a estar preso. Quem ensina o povo a estar preso, é o homem. O homem quer que o povo esteja preso, quer que o povo seja massa de manobra para patrocinar, bancar os seus projetozinhos ambiciosos, humanamente falando, né? 12. Todos extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Todos extraviaram, se perderam e se fizeram inúteis. Ponto. Não há quem faça o bem, não há quem faça o mal. Olha o que Paulo está dizendo nos seus dias. Paulo está pregando nos seus dias. Você pode dizer, abençoado Elias Santos. Foi no dia de Paulo. Hoje não. Hoje já estamos depois da cruz. Exatamente. Exatamente. Você está entendendo direitinho. Foi nos dias de Paulo. Hoje já estamos depois da cruz. Hoje já estamos na Nova Jerusalém espiritual. Hoje não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Hoje sabemos que o culto, a adoração é em espírito e em verdade, não é mais num lugar de pedra, num lugar apelidado de igreja, num cenáculo feito por mão de homens, nas catedrais, onde bota o povo ali, o povo fica encurralado para adorar homens, adorar aquilo que os homens implantam, né? Seus usos, seus costumes, suas normas, suas doutrinas. Sim, irmão Elias Santos, mas o senhor disse aí que fez uma pergunta que bons e maus vão para o inferno. Por que o senhor está dizendo isso? Vamos chegar lá. Vamos entender primeiro. Todos se extraviaram juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem faça o mal. 13. A sua garganta é um sepulcro aberto. A sua garganta é um sepulcro aberto. As suas línguas trata enganosamente. Peçonhas de áspide está debaixo de seus lábios. Olha só. Olha como o apóstolo Paulo ele vê o ser humano ali, ele ministra ali para a igreja de Roma, no seu tempo. 14. Cuja boca está cheia de maldição e amargura, e os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. 16. E seus caminhos a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não conheceram o caminho da paz. 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Olha, a lei, né? Todos que estão debaixo da lei. Por isso, nenhuma carne
será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, através da lei, e a lei escrita nas tábuas de pedra, veio o conhecimento do pecado, do errado. Então, Paulo estava ministrando que tudo isso que eu li aí, até o 20, né? 11 até o 20, né? Do 10 até o 20, tudo isso era para quem estava debaixo da lei, debaixo da maldição da letra, debaixo dos rudimentos. O apóstolo Paulo está pregando para que as pessoas venham se libertar disso aí no seu tempo, né? Então, pleno século XXI, a maioria, 99,9%, estão debaixo disso aí, ainda que eu li aí. Sepulcros caiados, bonitos por fora e por dentro amargurado, vivendo acuado, vivendo aprisionado, né? Então, tudo isso aí para quem estava debaixo da lei. Como é que, pleno século XXI, as pessoas insistem em viver debaixo da lei, insistem em viver debaixo dessas maldições? Se Jesus veio, o próprio Deus vem à terra e cumpre a lei, porque o ser humano estava debaixo dessa sentença, desses rudimentos. Tem pessoas que insistem em guardar sábado debaixo da lei, tem pessoas que insistem, a maioria aí, 99,9% das religiões estão debaixo da lei. Estão debaixo da maldição da lei, da letra, dos rudimentos, dos sacrifícios. Jesus foi o próprio sacrifício, a própria obração. A única obração ele santificou para sempre. Mas as pessoas insistem devido a essa teologia, né, de Constantino, para o povo se agregar, congregar, ali ser escravo. Nós somos filho do Eterno, o Eterno habita em nós. Nós lemos aí que não há quem busque a Deus, olha. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Como é que você vai buscar a Deus nesse cenáculo, nesses falsos cenáculos, nesses lugares que diz que é casa do tesouro? Casa do tesouro foi derrubada, o próprio Deus derrubou, foi abaixo. Então como é que as pessoas insistem? Aí eu vou buscar a Deus, aí eu vou fazer campanha, aí eu vou fazer voto, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você insiste em viver debaixo de maldição? Cristo te libertou e você insiste em viver debaixo de maldição? Olha o 21. Mas agora se manifestou sem a lei. Agora quando? No tempo de Paulo, na graça. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. O melhor, ponto e vírgula. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo pregando, ensinando. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foram afastados através da lei. A lei mostrou o pecado, então todos estavam debaixo daquela sentença. 24. Paulo agora dá ênfase à graça. Sendo justificado gratuitamente. Aí o apóstolo Paulo diz, agora vocês foram justificados gratuitamente. Gratuitamente. Pela sua graça. Pela redenção que é em Cristo Jesus. Quer dizer, a morte de Jesus Cristo é a graça que justificou, tirou a sentença, anulou. Romanos 8:1 tirou a condenação, agora não há mais condenação. 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometido sob a paciência de Deus. Deus teve paciência, suportou tudo aquilo ali, né? 26, para demonstrar a sua justiça neste tempo presente, no tempo de Paulo,
para que ele seja justo e justificado daqueles que têm a fé em Jesus. 27. Onde está logo a jactância, a dúvida? Onde está a dúvida? Onde está a jactância, quer dizer, dúvida? Excluída por qual lei? Das obras? Outra pergunta. Não, mas pela lei da fé. Terminou. 28. Concluímos, pois, o apóstolo Paulo concluiu devido à revelação que ele teve, concluiu-se, pois, ele concluiu que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E o sistema religioso, 99,9% insiste em estar debaixo da lei hoje. Olha aí. O apóstolo Paulo concluiu que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É pela fé. E porventura Deus somente dos judeus? Porventura Deus é somente dos judeus? Uma pergunta. E não é também dos gentios? Olha aí. Não é também dos gentios? Certamente. 30. Se Deus é um só que justifica pela fé, a circuncisão é por meio da fé. E a incircuncisão, olha aí, convergiu tudo. Porque a circuncisão era judeus, ali para demonstrar 8 dias de nascido, ele já cortava ali a pele do crepúsculo ali, né? Era um ato judaico, que era a incircuncisão da lei, a circuncisão. E a incircuncisão, aqueles que são gentios, mas foi convergido, tanto judeus como gregos, todos através da fé foram justificados. Olha aí, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé. Anulou a lei, o próprio Jesus veio à terra, cumpriu a lei, os 613 mandamentos, rito, né, normas. Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma. Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Olha aí, a convergência, né, que o apóstolo Paulo chegou, que todo ser humano, por ser judeu, por ser gentios, todos pecaram, estavam debaixo de uma só sentença, todos estavam ali debaixo de tudo isso que eu li aqui, ó, de tudo isso que eu li. Como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então o apóstolo Paulo colocou todos ali no mesmo patamar, né? Então, no capítulo 4 aqui diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, aqueles que se gloriam pelas obras, por aquilo que faz, tem que se gloriar pelos seus méritos, mas não diante de Deus. Nós nos gloriamos porque somos filhos do Eterno. Nós nos gloriamos porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou. Nós nos gloriamos nisso. Versículo 3, do capítulo 4. Pois que diz as Escrituras, que eu creio Abraão a Deus, e isto foi-lhe imputado como justiça. 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão. Olha aí, não é lhe imputado galardão, pagamento, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica,
mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, o sistema religioso, pleno século XXI, as lideranças mandam pagar preço, fazer sacrifício, subir monte, pagar voto, e jejum, e Páscoa, que é a ceia é a sombra da Páscoa. Todas essas coisas aí, batismo em água, tudo isso aí é da lei. Então, as pessoas insistem em estar debaixo da lei, as pessoas insistem em se juntar para praticar a lei, aquilo que já foi abolida, ou melhor, aquilo que já foi cumprida por Deus. Ele não veio abolir, ele veio cumprir aquilo que o próprio Deus veio à terra e cumpriu ali. Ele cumpriu para que a gente não cumprisse, porque nós não poderíamos cumprir 613 mandamentos, como está escrito né? Então, amados, eu fiz todo eu andei todo esse texto aí para chegar ao nosso tema. Bons e maus vão para o inferno? Vão, irmão, vão. Mas eu não estou falando aqui o inferno mitológico da religião. A religião pregou o inferno mitológico. Eu estou falando aqui inferno sepultura. Toda a carne não vai para a sepultura? Claro que sim. Eu não estou falando aqui o inferno criado pelo sistema religioso, pela teologia religiosa. Estou falando aqui desse inferno mitológico, onde o fogo nunca se apaga, onde muitos dizem que foram lá e viram cantor fulano, cantor beltrano, viram isso, viram aquilo. Isso é fanatismo religioso, isso é delírios. Eu estou falando aqui do inferno sepultura, Sheol, lugar dos mortos, que toda a carne irá. No século XXI ainda existe essa ignorância. A teologia religiosa domina o povo com esse inferno mitológico da religião. Olha, se você não der a Deus, você vai para o inferno. Olha, se você não fizer isso, se você não vestir essa roupa, porque a praia, porque o rock, porque isso te afasta de Deus, você vai para o inferno. Então, esse inferno mitológico, mitológico quer dizer mito, né? É criado pela religião. O inferno que eu me refiro, sepultura. Então, toda a carne, aquele que pratica bondade, aquele que pratica maldade, vão para o inferno, sepultura. Amém? Então, amados irmãos, é importante entendermos o evangelho da graça eterna. O evangelho eterno. O evangelho eterno faz com que a gente entenda, compreenda quem somos em Deus. O que temos. Já pensou você ter algo e não entender, não valorizar? O evangelho eterno faz a gente entender que somos filhos de Deus. Que fomos escolhidos, predestinados e comprados lá na cruz. Nós não pertencemos a nós mesmos. A religião ensina que o homem é dele, o homem escolhe, o homem tem livre-arbítrio, um falso livre-arbítrio que a teologia religiosa fala. A teologia religiosa, ela dá ênfase a um falso livre-arbítrio, onde o homem escolhe Deus, o homem deixa de escolher. Nós não temos esse livre-arbítrio. Nós fomos comprados. Quem é comprado não se vende. Ele nos comprou lá na cruz. Ele nos comprou, pagou com seu sangue. Como é que a gente vai hoje escolher? Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Quem escolhe é o homem. Olha para aí que teologia barata. Isso é a teologia para o homem dominar. Isso é uma teologia já... Existe o sistema humano humano mesmo, né? O homem estuda, para uma faculdade, ele é advogado. Então, todos vão depender do advogado para a sua defesa, né? Do advogado criminal, trabalhística. As pessoas procuram o seu serviço ali, né? Porque ele entende, ele estudou. Então, o médico, ele
fez a faculdade de medicina. Então, todas as pessoas que estão doentes, precisam do médico, né? Então, a teologia preparou esses homens para escravizar o povo, fazer o povo de massa de manobra. Seguiu o mesmo segmento, né? Usa o conhecimento que Deus dá para aprisionar. Né? Eu dei um exemplo, nós precisamos do médico. Né? Foi a sabedoria, o conhecimento que Deus deu. Quando nós estamos enfermos, nós procuramos o médico. Ele estudou para isso. Quando estamos vivendo qualquer injustiça, qualquer coisa, procuramos o advogado. Ele fez faculdade, estudou para isso. Pagamos aí pelos honorários, o trabalho deles, né? A religião, ela seguiu esse caminho. A teologia religiosa seguiu esse caminho. Prepara esses homens para dominar. E eles cobram. Cobra para orar, cobra para visitar, cobra para isso, cobra para pregar. Os cachês são altos. Então, eles seguiram a mesma tese. Então, são cães gulosos, né? Que diz, você venha, que chova canivete, que chova pedra, que chova faca, que chova o que venha, você tem que estar aqui para receber a bênção, né? Para congregar, se reunir num lugar onde tem uma equipe ali de líderes que fizeram uma teologia, mas a teologia que eles fizeram foi para escravizar o povo. Não é para libertar, porque João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa teologia que eles fizeram foi para escravizar, para massagear o seu ego, manter seus impérios, manter seus luxos, manter sua ostentação, a palavra é essa, manter suas ostentações, né? E o povo e não ensina a verdade ao povo, porque a verdade é o evangelho eterno. A verdade é que somos templo e morada dele, ele habita em nós. Se a graça mostra, Paulo pregando a graça, o evangelho que ele recebeu, que na graça somos templo e morada do Espírito Santo, e hoje, imagine hoje, no evangelho eterno, somos filhos eternos do Criador. Somos filhos eternos dele. Já reinamos com ele, né? Já reinamos com ele. Hoje o evangelho, o verdadeiro evangelho hoje é eterno. Teve a lei, a graça e o evangelho eterno. Essa graça, ela é eterna. Essa misericórdia de Deus hoje, ela é eterna. Não se perde salvação. Salvo uma vez, salvo para sempre. O que a carne comete, não há hoje, não há culpa. Ah, abençoado Elias Santos, quer dizer que o Filho de Deus, ele faz o mal? Pode até fazer, mas ele não vai permanecer porque ele não é filho das trevas, ele não é treva, ele é luz. Então ele pode até cair, mas ele não vai permanecer caído, ele se levanta. O filho das trevas não, ele vive caído, ele é decaído, ele faz o mal, e ele sente prazer em fazer o mal. Nós temos mensagem aí falando, né, no canal Abençoado em Graça. O filho da luz não, o filho da luz ele tem prazer em andar na luz, como o pai anda na luz, como o pai é a luz. O pai não anda, o pai é a luz. Os filhos andam na luz, porque os filhos andam com ele. Nós somos imitadores dele, somos filhos do eterno, do soberano. Então, o evangelho da graça eterna, ele é transcendental, ele é único, ele é o evangelho, como a palavra já diz, ele é o evangelho eterno, que tira toda a sombra, porque sombra não é a imagem exata, sombra é dúvida. Sombra não é a imagem exata, sombra é uma sombra. O evangelho da graça eterna, tudo que houve foi sombra. Tudo que ficou para trás foi sombra. Hoje é o evangelho eterno. Por isso que o nosso tema é esse. Todos bons e maus vão para o inferno. Sepultura, a carne. A carne. Amém? Graça eterna
paz eterna. Deixa eu orar por você, né? Deixa eu orar. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Te agradecemos por esse raciocínio, te agradecemos por esse entendimento eterno. O Senhor é eterno, teus filhos são eternos. A nossa mente recebeu essa revelação eterna dada pelo Criador. Pai querido, Pai santo, te agradeço pela manhã abençoada, pela tarde abençoada, pela noite abençoada. Te agradeço pela tua família eterna, pelo teu povo, teus filhos eleitos desde a fundação do mundo e comprado lá na cruz. Te agradeço por tudo. Amém. Graça eterna. Então, dê seu like é importante para fortalecer o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, estamos juntos nesse conhecimento eterno. Graça eterna, paz eterna.